Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, disciplina de Química. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre bases, tá? Então a gente está tratando ainda do tópico 6, funções inorgânicas. Tá? Lembra que a gente fez a divisão 6, funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bases, ok? Vamos lá pessoal, bases ou hidróxidos, tá? Qual que é a diferença? A gente vai falar isso daqui. Definição de arrênios. Então lembra que lá em ácidos a gente comentou que a gente trabalharia com arrênios, certo? Então vamos lá. Base para arrênios é toda substância que em água, tá? Em solução aquosa, simplificando em água, libera exclusivamente um ânion. O que é ânion mesmo, professor? Carga negativa, lembra? Ou íon, né? OH-. Esse OH-, ele é chamado então de hidroxila, daí que vem o nome hidróxido, tá bom? Então base ou hidróxido, a gente está falando da mesma coisa. Hidróxido por conta da hidroxila. Professor, mas onde que a gente vai encontrar base? É base do que? Do chão? Base de unha? Vamos simplificar o que seria essa base? Soda cáustica. Todo mundo já ouviu falar de soda cáustica. Ou se não ouviu, para que serve soda cáustica? Geralmente utiliza-se para a produção de sabão, tá? Para desentupir pia. Ela reage com gordura, tá? Então, soda cáustica é extremamente corrosiva, tá? Então, independente de ácido ou base, tá? Existem ambos corrosivos, certo? Não necessariamente a gente tem um ácido que ele vai ser extremamente corrosivo, ou uma base que é extremamente corrosiva. Então, aí tem a questão do grau de corrosão, certo? Então, vamos lá. Ó. Características. Como que é a característica de uma base? Então, lá nos ácidos, a gente comentou que o limão tinha sabor azedo. E fruta? Qual que são as frutas básicas? Todo mundo já comeu banana verde? Se não comeu, um dia você vai experimentar. Tem um sabor, vamos dizer assim, amarrento, prende a língua. Esse prender a língua, tá? Ele é chamado de sabor adstringente. Então, sabor igual da banana verde. Parece que prende a língua, tá? Isso se dá a mesma coisa para o caju, tá? Esse sabor amarrento, tá? É uma característica das bases, mas não vai colocar soda cáustica na língua, pelo amor de Deus. Continuando. Quais são as principais características? Conduzem eletricidade em solução aquosa. Por que conduz eletricidade, pessoal? Então, solução aquosa em água, tá? Por que isso? As bases, elas são derivadas do quê? De um metal com não metal, que seria hidroxila, tá? Isso é uma reação de quem? De íons, tá? Então, se ela entra em contato com água, ela vai se dissociar e vai formar, então, Na+, por exemplo, da soda cáustica, e OH-, tá? Isso gera íons positivos e negativos, isso gera corrente elétrica, tá? Mudam de cor certas substâncias, tá? São chamados aí indicadores ácido-base. Então, tem algumas substâncias que indicam, tá? Se o meio é ácido ou básico. Todo mundo já viu hortênsia? Tá? Pesquisa aí para entender o que é hortênsia. Você vai ver que determinados solos ela vai dar uma coloração azul, determinados solos vai dar uma flor rosa puxada por vermelho. Isso indica o que? A coloração indica qual é o meio do solo que ela vive. Isso é indicador ácido-base. Se for azul é um solo básico, se for um rosa, um solo ácido, certo? Reage então com os ácidos formando sal e água. A gente vai falar sobre sal logo mais. Força básica. Então, vamos lá, não é força de corrosão, não é grau de corrosão, tá? É grau de dissociação. O que é dissociação? Isso é o que a capacidade que ela tem de se dissolver em água, tá? Porque tem bases que não são muito solúveis, certo? Então, base forte. O que é uma base forte? Ou seja, uma base que se dissolve em água, tá? Tem grau de dissociação de quase 100%. Isso são as bases de quem? Metais alcalinos, tá? Os alcalinos, alguns alcalinos terrosos, tá? Não são todos. Quem são metais alcalinos? Então, a primeira coluninha lá da tabela periódica, tá? Exemplos: NaOH, soda cáustica, KOH, hidróxido de potássio, tá? E assim por diante, hidróxido de cálcio. Com exceção, pessoal, do MgOH. O que é MgOH? Leite de magnésio.
Isso você já deve ter ouvido falar, certo? O que serve leite de magnésio? O hidróxido de magnésio, né? Leite de magnésio a gente utiliza para controlar a acidez estomacal, tá? Então, é uma base que controla a acidez estomacal. Então, lembra que a gente falou que reage com ácido e forma sal, tá? Com exceção do Mg, então, que é uma base fraca. Então, as demais são fortes, certo? E uma base fraca, quem são? Aquelas que têm grau de dissociação menor, ou seja, inferior a 5%. São as demais bases, incluindo o Mg, tá? MgOH. E o hidróxido de amônio, tá? Vamos lá. Dissociação, então. O que é dissociação? Soda cáustica, por exemplo, quando entra em contato com água, ela dissocia, diferente de ioniza. Por que diferente de ioniza? Ela já é íons, tá? Na já é um íon, OH- já é um íon, um íon cátion e um íon ânion. Então ela não precisa se ionizar, certo? Ela só precisa se dissociar, ou seja, ela vai se separar. Tá? NaOH, em contato com água, vai fazer o que então? Vai separar o Na+, do OH-. Isso é dissociação, certo? Mesma coisa acontece com o hidróxido de cálcio. CaOH2. Por que OH2? O Ca ele tem carga positiva, duas cargas positivas. Ou seja, OH- indica que só tem uma carga positiva, lembra? Em contato com água vai liberar quem? Ca2+, ou seja, um cátion com duas cargas. Professor, mas o que significa essas duas cargas mesmo? Lembra que a gente tratou sobre distribuição eletrônica, tá? Separando a última camada da valência. Isso indica que o cálcio tem 2 elétrons na última camada, ou seja, ele vai perder esses elétrons. E a gente tem duas, tá? Duas hidroxilas, OH-, certo? Pessoal, observe o seguinte, a diferença desse 2 para esse 2, tá? Aqui indica que esse conjunto tem duas hidroxilas, certo? Ali na fórmula estrutural, na fórmula, tá? Aqui na fórmula. Aqui também indica que tem duas estruturas. Porém, aqui a gente está falando de um conjunto, aqui a gente está falando de elementos separados, tá? Chamado coeficiente estequiométrico. Vamos lá, então. Solubilidade em água. Então, a gente falou sobre dissociação, que é o quê? Grau de dissociação é aquela base que é bem solúvel, vamos dizer assim, né? Então, quem são as bases solúveis? O que é solúvel? Que ela se dissolve totalmente, que a gente não identifica mais quais são as substâncias presentes ali. Solúveis, então, a gente tem bases dos metais alcalinos, tá? Já tem uma divisão, só alcalinos. Pouco solúveis são as bases dos metais alcalinos terrosos. Então vamos entender, se a gente dissolver soda cáustica em água, a gente vai identificar somente uma água cristalina. Se a gente dissolve hidróxido de magnésio em água, ou seja, uma base pouco solúvel, ela não vai se dissolver totalmente. Então vai ficar um líquido branco ainda, tá? E as insolúveis são as demais bases. Então, ó, solúveis, metais alcalinos, a primeira coluna. Pouco solúveis, a segunda, tá? Metais alcalinos terrosos. E insolúveis, as demais bases, certo? Sem exceções aqui, certo? E na nomenclatura, pessoal? Será que é muito difícil a nomenclatura de bases? Não, é uma das mais facinhas que a gente tem. Então, coloca-se a palavra hidróxido na frente, tá? A preposição dê o nome do elemento, né? D e o nome do elemento ligado à hidroxila, como respectivo NOx. Então a gente falou que NOx é o quê? A carga, certo? Então vamos falar isso daí. O NOx, então, ele vai vir em algarismo romano. Vamos entender um pouquinho melhor, ó. Bases com NOx variável, tá? Então, com NOx variável. Vamos calcular o NOx aqui, pessoal, ó. O ferro, a gente não sabe, certo? O oxigênio é quanto mesmo que a gente falou lá? Menos 2, certo? Mas quando a gente trata de hidroxila, a gente está falando de um íon. Então ele é separado, tá? Então OH-
indica que tem uma carga negativa. Então, se é uma carga negativa, a gente tem o quê? Menos 1. Se tem duas hidroxilas, menos 2. Então, menos 2, para zerar essa conta, mais 2. Hidróxido de ferro, 2. Aqui é a mesma coisa, ó. A hidroxila é menos 1. Então, a hidroxila, o que está entre parênteses aqui, ó. Se são 3 hidroxilas, vão ser menos 3. Para zerar essa conta, mais 3, certo? Hidróxido de ferro, mais 3. Tranquilo, pessoal? Bom, exemplos aqui, mais alguns exemplos. Quando os metais têm a carga fixa, tá? Como assim carga fixa? Na mais OH menos. Então, mais e menos, a carga fixa, não vai ter variação. Hidróxido de sódio, ou seja, hidróxido, quem que é Na? Não é sódio? Hidróxido de sódio. Hidróxido de, quem que é o elemento? Potássio. Então, K significa potássio. Então, hidróxido de potássio. Hidróxido OH. De, quem que é o elemento? Prata. Hidróxido de, quem que é o elemento? Ca. Quem que é o elemento Ca? Cálcio, certo? Então tá tranquilo, pessoal, a questão da nomenclatura. Bem simplesinha, né? Não tem muita dificuldade. Pessoal, então, a gente fala um pouquinho sobre a nomenclatura das bases, tá? Acredito que ela é bem simplesinha, a gente comentou um pouquinho da utilização de cada elemento no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês, então, nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau, pessoal!